Ok, vamos começar nossa segunda aula. Vocês viram que as notas de aula, eu atualizei a nota A1 e A2, certo? Falando no homepage, né? Então hoje a gente vai falar sobre esses tópicos. Vou fazer uma coisinha rápida aqui. Bom, a gente chegou na equação de Helmholtz, né? No regime harmônico, a gente tem uma equação diferencial para as grandezas de campo no espaço geométrico, né? Então vamos falar sobre a solução dessa equação de Helmholtz no vácuo, que fornece a onda plana harmônica, né? Depois vamos falar sobre densidade, potência e energia, como é que ficam as expressões para densidade de energia e densidade de potência, o torre de Poynting, no vácuo. E depois a gente vai fazer a interação do campo eletromagnético, do campo elétrico especificamente, né, com um sistema de cargas ligadas, ou seja, que seria um modelo de interação com a matéria, tá certo? E ver como é que a matéria responde, né, do ponto de vista elétrico. Certo? Outras interações existem, né, mas vai mostrar só uma característica que aparece em várias situações, em vários tipos de interações, né? A resposta de materiais tem semelhança em vários tipos de interações, né? Referências para essa aula de hoje, nosso livro, né, sessões 7.4 e 7.5, né, e o livro do Jackson, sessões 7.1 e 7.5, certo? Última edição, né? Bom, nós obtivemos a equação de Helmholtz que governa qualquer componente de campo elétrico, né? A gente obteve a equação do tipo laplaciano de um vetor F, fasor, né? Mais número de onda no vácuo K0 ao quadrado F igual a 0, em que F é um campo E ou H, né? Pode ser ou E ou H. K0 é um número de onda que a gente obteve no vácuo e tem a conexão entre frequência, né, e velocidade da luz no vácuo. O número de onda é a frequência sobre a velocidade da luz no vácuo, né? Ora, essa equação aqui, se eu fizer em cartesianas, né, se o campo é o H, o F, né? Ele pode ser escrito como soma, né, nas três componentes, chama de x até z, tá certo? AI, FI, né? Então, nós temos aqui três equações, porque o laplaciano não atua sobre os vetores fixos, nesse caso. Você fica uma equação do tipo AI, né, soma aí laplaciano de FI, né, aí sai da derivada, certo? FI, né? Laplaciano de FI mais K0 ao quadrado F, né, que é AI FI, igual a 0, né? Então você tem aí uma equação escalar, né? Então, qualquer que seja a componente do campo, E ou H, ou seja, se E ou H, ou seja, FI, na realidade, é ou a componente I do F, né? Do E, certo? FI é ou do H. Vamos chamar uma dessas componentes da função psi, certo? Uma função psi. Cada componente de campo, uma componente qualquer, cartesiana psi.
Olha, isso aqui, então, é a equação diferencial. Você basta fazer isso aqui igual a zero, eu tenho, então, a solução da equação de Helmholtz. A equação de Helmholtz se transforma no sistema de coordenadas cartesianas, numa equação escalar simples, né? Que é a equação de Helmholtz escalar, né? Laplaciano de psi mais K0 ao quadrado de psi igual a zero, certo? Né? E a gente vai construir soluções gerais no espaço dimensional dessa equação de Helmholtz a partir de funções específicas, de harmônicos, né? Da mesma forma que em série Fourier a gente constrói funções a partir de decomposições em série de harmônicos, funções seno, né? A gente também no espaço dimensional quer construir soluções a partir de harmônicos. Esses harmônicos, né, a gente vai tentar ver, né, que soluções se enquadram na categoria em que psi, que é a função de três variáveis, né, é separável como produto de uma função de cada variável. Então, todo sistema de equação, quando você tem um sistema governado por uma equação diferencial, você procura uma classe específica de funções que tem uma forma bem específica, tá? E tenta ver como é que é esse formato dessas funções aqui, certo? A gente vai ver que a gente vai obter equações de alto valor, né? Autofunções, certo? E essas autofunções podem ser usadas para você fabricar outras funções mais complexas. Certo? Não quer dizer que a solução no espaço 3D é sempre dessa forma, não. Quer dizer que isso é um tipo de classe de soluções que gera equações de alto valor, que são funções de base, que nem os senos são funções de base, né? Você decompõe a função do tempo, por exemplo. Então, essas autofunções podem ser usadas então, para você sintetizar qualquer função no espaço 3D. Tá? Então, estamos falando de campos governados pela equação de Maxwell, né, que gerou essa equação de Helmholtz. Ele vai procurar essas soluções específicas, né, separadas, certo? Então, em cartesiana, né, como o laplaciano é d2 dx2 mais d2 dy2 mais d2 dz2, se eu usar essa forma específica, né, jogar aqui, então cada laplaciano atuando sobre f, né, por exemplo, d2 dx2 é só derivado de f, tá certo? d2 dy2 só derivado de z e d2 dz2 é só derivado de h. Então você vai ter, você obtém aí, tá certo? Faz algumas rápidas manipulações, né? Nós já fizemos isso em várias situações, né? Você obtém, né? Por exemplo, d2 dx2 vai ser derivada segunda de f, né? Vou botar aqui em cima, certo? Um termo seria GH, né? d2f dx2, certo? Primeiro termo seria, né? Derivada total, que f só depende de x. Quando eu divido por fgh, aí fica 1 sobre f. Eu fico com esse termo aqui, certo? Então, eu faço isso para as três operações e divido todo mundo por fgh. Então, aqui vai ficar 1 sobre f, 1 sobre g e 1 sobre h. K0 ao quadrado psi dá K0 fgh que eu dividi, deu K0 ao quadrado. Certo? Então, aqui nós temos o argumento fundamental utilizado quando você faz separação de variáveis, né? Olha, se essa função só depende de x, essa só de y, essa só de z, e ela se combina para sempre dar um valor constante, né? Isso aqui tem que dar uma constante que anula isso aqui, tá certo? Dá zero? É porque cada termo tem que ser uma constante independente. Tá? Isso não pode variar com x, porque eu não posso balancear essa equação se um varia para um lado, outro varia para o outro, né? Se isso aqui varia com x, isso aqui varia com y, isso aqui varia com z, posso ter isso dando zero num ponto x, y, z qualquer, mas não em todos os pontos. Né? Então, a única possibilidade é que isto seja uma constante, isso aqui outra, isso aqui é outra. E essas constantes de separação, né, para você poder balancear, né, isso aqui é um número positivo, vou botar esses sinais aqui, tá certo? E eu consigo balancear. O que acontece se eu escolher outros sinais, a gente vai ver depois, tá? No primeiro, essa escolha mais simples,
todos com o mesmo sinal negativo, certo? Então você tem aí para essa escolha específica, né? Uma equação diferencial para f, né? D2f de x, dx2 mais kx ao quadrado f. Uma equação diferencial. Uma para g. E uma para h, né? Todas com a mesma forma conhecida, né? De uma equação diferencial que tem como solução funções seno e cosseno, todas elas, certo? Ou combinações. Na representação de propagação de onda, é mais conveniente a utilização de exponenciais complexas. Eu podia usar isso aqui, tá? Mas fica mais fácil interpretar as coisas usando exponenciais complexas. Então, a gente vai usar essas funções aqui, né? Então, por exemplo, a solução para f pode ser escrita como a exponencial de menos j kx vezes x, né? Mais b exponencial de j kx vezes x. Mesma coisa para g e h, tá certo? Antes de eu prosseguir, só lembrando, né? Quando eu fiz essa separação, ficou assim, né? K0 ao quadrado é igual a soma dos quadrados, né? Certo? Então, essas constantes de separação estão amarradas, né, por essa relação. Certo? A gente vai escolher uma solução específica, certo? Para psi, né? Então, nós temos as possíveis combinações e vai escolher um tipo de solução para interpretá-la, tá certo? Vamos escolher psi da forma exponencial menos j kx vezes x. A solução, só uma solução, tá? Só um termo só. Da solução independente, né? Uma menos j ky vezes y e uma outra exponencial de menos j kz vezes z, né? Ou seja, psi é dessa forma aqui, né? Vamos escolher psi dessa forma aqui, exponencial de menos j certo? Então, esse é um tipo de solução. Quer dizer que cada componente de campo E ou H tem essa estrutura aqui, certo? Por exemplo, né, o E é um vetor, certo? E é dessa forma, né? Então, uma possível solução para o campo elétrico é essa solução aqui, ó. Se cada componente vai ter um fator de escala, uma constante, né? Por exemplo, é x igual a vezes psi. É y igual a b vezes psi, certo? É z igual a c vezes psi. Né? Então, quando eu componho o vetor, eu tenho um vetor cujas componentes é ABC e a solução espacial é essa mesma função escalar. Né? Então, E vai ser esse vetor, né? Tem componentes, vou botar assim, tá? A, B, C em cartesianas. A, AX mais B, AY mais C, AZ, vezes psi. Né? E a solução para E é essa constante, que é esse vetor aqui, ó. É zero. Psi. Em que psi é essa função exponencial aqui, certo? Ok? Ora, antes de prosseguir, vamos começar a observar que isso aqui nada mais é que o produto escalar do vetor posição, que tem componentes x, y, z, com um vetor cujas componentes são kx, ky e kz. Esse vetor, a gente chama de um vetor de onda no vácuo. E o vetor posição é x, y, z, né?
Observe que tem um resultado de uma notação bem compacta com essas definições. K escalar x é isso aqui. Módulo de K é kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado raiz quadrada, ou seja, módulo de K vale o número de onda no vácuo, né? K0. Certo? Então a solução para o campo fica dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui, né? Solução para o campo. Uma possível solução, né? Um harmônico, tá certo? Que a gente obteve aqui. Harmônico, porque isso aqui é a função periódica, né? Nas coordenadas espaciais. Certo? Esse é o vetor de onda no vácuo, que a gente acabou de falar, né? É real, tá certo? Esses parâmetros são definidos como reais, podem ser imaginários, tá? Ou complexos. Isso quer dizer o quê? Bom, só quando a gente entender um pouco melhor isso aqui. Depois a gente vai ver, quando esses números ficarem complexos, o significado disso aí, tá certo? Isso pode acontecer, tá? Bom, e daí se a solução para a onda, a dependência espacial é essa aqui, o campo físico, né? Pode ser calculado daquela receitinha, né? Parte real de E exponencial de Jωt. Aí você tem né? Suponha que então, parte real de exponencial de Jωt, né? É dado por isso aqui, é 0 exponencial de menos J kx. Então fica a parte real disso. Bom, vamos assumir que E0 seja um vetor, um fasor real, certo? Para poder, entendeu? Interpretar, né? Então isso aqui dá essa função, tá certo? Física. Essa é a função física, né? No espaço, a dependência com xt é dessa forma aqui. Ou você pode trocar a posição aqui, tá certo? Porque o cosseno não muda de sinal, né? Então, o que a gente conclui, né? Vou botar aqui. Então, o campo físico, né? Depende de x e t. Assumindo é 0 real, né? Vai ser E0 cosseno de kx menos ômega t. Quem é esse K, né? Quem define esse K é quando você emite essa onda eletromagnética. Por exemplo, se for um laser, né? Colimado, tá certo? Aqui vai ser o K. Está nessa direção de sentido, né? Tem outras situações mais complicadas, tá? Se for uma fonte de um ponto de luz que faz isso em todos os pontos, irradia em todos os pontos, bom, em cada direção você tem um K diferente, né? Certo? Quem define é o emissor, certo? A radiação emitida pela antena que está longe, né? A onda esférica, tá certo? Quando estiver bem longe, você tem uma frente de onda plana, né? Com o K, se você está aqui, você está vendo o K indo na sua direção. Bem definido, tá certo? Então, veja bem, se eu pegar o K, né? Ele tem módulo K0. Vamos dizer que K seja K0 vezes um versor U, né? Certo? Então, se eu orientar x na direção de K, então você tem x aqui, tá certo? E U daqui, né? Se o x eu oriento ele no sentido do vetor de onda, né? Então Kx vai ser K0 vezes x, né? Então eu peguei x e orientei na direção do vetor de onda, certo? Então você tem uma função simples, né? A dependência com espaço-tempo é cosseno de K0x menos ômega t.
Né? Okay? Então, a função varia no espaço e no tempo de forma harmônica, periódica, certo? Ora, se você tirar uma foto, né? Você mantém o tempo fixo, num instante de tempo qualquer, certo? Se você olhar essa função, é a função cosseno tradicional, né? Da coordenada x, tá certo? Que está na direção de cá, né? Função cosseno. Essa função tem um período no espaço, né? Certo? Esse período aqui é quando isso aqui vira, muda de 2π, né? Então, K0 vezes um comprimento chamado comprimento de onda, né, dá 2π. Então, o período espacial, lambda, né, é 2π sobre K0, certo? Né? Está caindo aqui. Deixa eu botar aqui de volta. Nossa, saiu. Acho que eu tenho que comprar um novo sistema, porque esse aqui, na verdade, a razão de eu usar esse microfone aqui é que é o melhor que existe, sabe? É o da Apple, né? Então, qualquer outro não tem essa qualidade. Então, estou tentando usar esse sistema, né? Assim, todo assim, ainda caindo aos pedaços, porque eu preciso comprar um outro microfone, um outro sistema desse aqui da Apple, né? Para poder realmente ter a qualidade adequada. Então, você tem essa propriedade, né? Então, esse K tem o K0, que é o coeficiente de x, tem o mesmo papel do que a frequência angular temporal. Então, isso aqui você pode chamar de a frequência angular espacial, da forma que você chama a frequência angular temporal. Né? Aqui tem um período, né? 2π sobre ômega. Período temporal. O período espacial é o lambda, comprimento de onda, né? Que é 2π sobre K. K é relacionado a ômega, né? Então você tem aí uma relação, certo? Bom, a velocidade de fase, né, é aquela em que mantém a fase da onda constante. É quando isso aqui se mantém constante, certo? Então, se você faz K0 x menos ômega t igual a uma constante, né? Chamar de uma constante C, não C não, C é velocidade da luz, né? Chamar de uma constante A, né? Então, a que taxa, né, um observador teria que... Ou seja, como é que ele deveria viajar de forma a haver uma fase constante, né? Eu derivar em relação ao tempo aqui, eu tenho K0 dx dt menos ômega igual a zero. Então, a velocidade de fase, ou seja, dx dt, é ômega sobre K0, né? Mas K0 é ômega sobre C, né? Então, isso aqui dá quanto? Velocidade da luz. Então, a velocidade de fase de uma onda no vácuo é a velocidade da luz, né? Então, se a gente olhar direitinho aqui, que tem aí, ilustrando mais ou menos as conexões, né? Comprimento de onda no vácuo é 2π sobre K0, né? Certo? Que é isso aqui, né? K0 é ômega sobre C, ômega é 2πf. Então, a gente tem aquela relação que a gente já conhece, né? Física. Né? Comprimento de onda é C sobre a frequência em ciclos por segundo em Hertz, né? C sobre F, certo? Então, vamos só observar, né? Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Né? Então, a região lá para azul, ultravioleta, região de alta frequência, região de comprimento de onda mais curto. Né? Vindo para o infravermelho, frequências mais baixas, indo para trás, infravermelho distante, mais para trás, terahertz, ondas milimétricas, micro-ondas, baixando a frequência, comprimento de onda vai ficar maior. Né? Então, existe essa relação. Né? Bom, então, só para a gente
ajustar a terminologia, né? Ômega é chamada frequência angular temporal, que tem a ver com as oscilações no tempo, né? E K, a frequência angular espacial, que é o coeficiente de X, certo? Número de onda também, né? T é o período temporal, lambda é o período espacial, que é o comprimento de onda. Né? Semelhantemente, a gente define, né, ômega igual a 2πf, em que f é a frequência temporal em ciclos por segundo, certo? Hertz. De forma semelhante, posso definir uma frequência espacial em ciclos por metro, né? Que é esse NI aqui. Em física, o pessoal usa esse NI no lugar desse F aqui, tá? A gente não usa NI no lugar de F, a gente usa F como frequência e NI como sendo essa frequência espacial em ciclos por metro, certo? Né? Então, observe a dualidade, que é a semelhança. Frequência temporal em ciclos por segundo, inverso do período, né? Frequência espacial em ciclos por metro, inverso do período espacial. Né? Certo? Bom, vamos ver como é que é a forma canônica da onda plana uniforme, né? Ou seja, como é que são os campos E e H de uma onda plana? O E a gente já sabe como é que é, né? Então, o campo elétrico, uma solução específica, tá certo? Que a gente obtém, né? Que pode representar qualquer solução, é essa aqui, ó. Então, isso aqui é uma onda plana que se propaga no sentido do vetor de onda K. Então, K é definido por quem emite esse campo, tá certo? Então, é a onda plana que se propaga no sentido de K. Eu só não sei qual é a relação entre a direção de E0 e a direção de K. Né? Então, isso aí vem de onde? Das equações de Maxwell. As equações de Maxwell vão determinar essa relação. Certo? Observe que essa solução pode ser usada para representar qualquer solução. Tá certo? É claro que eu posso ter uma onda que vai e uma que vem, né? Eu somo com a onda que vem. Mas, em geral, você está emitindo no sentido, a onda vai para aquele sentido, tá? Bota aqui uma antena, bota o emissor aqui, bate aqui e vai para lá. Então, só tem um sentido de propagação, por exemplo, né? Observe que isso aqui é universal. Sendo vetor, isso pode representar a solução em qualquer direção do espaço, certo? Basta apenas especificar quem é o vetor de onda K. Então, eu não preciso usar mais aqui, porque K é quem vai dizer para onde está indo, certo? Mudar o sinal para mais é mudar o sinal de K. Botar o K em outro sentido, né? Sentido oposto. Bom, então vamos lá. Então, qual é a relação de direção entre E0 e K? Qual é o ângulo entre E0? Vamos assumir E0 real para essa discussão aqui. Bom, você vem aqui, divergente de E é igual a zero, porque isso aqui é uma das equações de Maxwell, né? No vácuo, a densidade de carga é zero, epsilon é igual a epsilon zero, que está aqui dentro, saiu. Então, você joga essa expressão, vai ficar divergente de E0 Kx, né? Regra da cadeia, tá certo? Que tem, né? Isso aqui vai dar o gradiente desse vetor, que é menos jk vezes a função, produto exponencial, né? De menos jkx. Então, isso aqui vai ser gradiente disso, produto escalar com E0, mais E0, mais isso, divergente de E0. Mas E0 é constante, divergente de E0 dá zero. Então, vai dar isso aqui que dá zero, certo? Ou seja, isso aqui é uma função, né? Sai, se J sai, fica então K escalar E0 igual a zero. Né? Assumindo esse zero real, para ele não ficar pensando, eita, parte real imaginária, etc. Não, assume real, só para a gente poder entender isso aqui. Isso quer dizer realmente que é ortogonal, né? Geometricamente falando. Porque se eu transformar isso em campo físico, eu vou mostrar que o campo físico é ortogonal a K, certo? É isso que a gente mostra. Então, é ortogonal ao vetor de onda. Primeira propriedade. Então, onda plana se propaga no sentido de K,
Então, E está no plano ortogonal a K, certo? Em algum lugar aqui. Né? Ou é zero, né? A constante da onda plana, né? Primeira propriedade, certo? Bom, e H, como é que se obtém? Bom, H vem das equações de Maxwell, não preciso resolver de novo a equação de Helmholtz, certo? H é amarrado com E. A gente tem uma segunda relação que é a lei de Faraday, que dá a relação entre H e E, que H é igual a menos J sobre ômega μ0 rotacional de E. Acho que está errado isso aqui, está certo? Peraí, já. Acho que está errado isso aqui, peraí. Vamos ver direitinho quem é ali, né? A lei de Faraday é rotacional de E menos dB dt, que dá menos J ômega μ0 H. Está errada aquela equação aqui. Ah, não, está certo. Não está errado. Está errado. H, essa expressão aqui está errada, tá? Então, isso aqui está errado. Na verdade, esse J era para estar embaixo. Cadê? Isso aqui está errado, isso aqui é para ser mais. Tá? Então, se multiplicar por J em ambos os membros, né? Vai ficar H igual a J sobre ômega μ0 rotacional de E. E vamos usar a expressão para E. É igual a zero exponencial, né? Então vai ter rotacional de E0 certo? Regra da cadeia, né? Isso aqui dá menos gradiente, menos E0. Produto vetorial com gradiente disso, que é menos JK exponencial. Esse é um termo da regra da cadeia. O outro é isso vezes o rotacional de E0, que é zero, porque E0 é constante. Né? Então aqui dá mais e mais, certo? Então isso aqui vai dar menos JK, vou botar assim, tá? Vetorial é zero. Isso aqui dá mais, tá? E aqui dá mais, né? Era antes, deixa eu ver como é que era antes. Estava certo mesmo? Estava assim, né? Menos JK, tá certo? Eu troquei a posição aqui do K com E0, né? Certo? Ficou menos JK vetorial é zero exponencial de menos J K escalar X. Bom, aqui está o rotacional de E, né? Menos J com J dá mais, né? Então, isso vai aqui dar K sobre ômega μ0 vetorial é zero exponencial de menos J Kx. Né? Ok? Bom, o K, por sua vez, é o número de onda vezes o vetor que dá a direção em sentido de K, que é o U, certo? Né? Então, finalmente, o H vai dar K0 sobre ômega μ0, U, que é a direção, né? Vetorial E. Quem é E? Bom, E é isso aqui tudinho. É zero exponencial, né? Isso aqui é o vetor campo elétrico. Certo? E isso aqui é o quê? Bom, vamos calcular. K0 é ômega sobre C, que é ômega raiz de μ0 ε0, né? K0 sobre ômega μ0, ômega cancela, vai ficar... Então, isso aqui é volt por metro, ampere por metro, né?
Então, volt por ohm é que dá ampere. Então, essa quantidade no denominador que vai aparecer, ômega cancela, μ0 sobre raiz dá 1 sobre esse parâmetro chamado de Z0, o vetorial é. Certo? É essa expressão toda, né? E esse Z0 é μ0 sobre a raiz de μ0 epsilon 0. Que é raiz de μ0 sobre epsilon 0. Que é a impedância de onda do vácuo. Certo? Qual é o valor disso? Bom, vai dar 4π vezes 10 a menos 7. Né? Que é o zero. Epsilon 0 é 1 sobre 36π vezes 10 a menos 9. Que dá 10 a 16, né? 36 vezes 4, certo? 10 a 16. Tá certo isso aqui? Não. Não está errado, não, velho. 10 a 7 em ambos os meios dá 10 a segunda, aliás, né? Vai dar 4π vezes 36π, 4 vezes 36 vezes π ao quadrado, 10 a 7 dá 10 a menos vezes 10 ao quadrado, tá certo? Raiz quadrada, né? A gente quer calcular a raiz desse número aqui, então o Z0 vai dar 2, tá certo isso? Raiz quadrada de 4 é 2, de 36 dá 6, né? De π2 dá π, de 10 ao quadrado dá 10. Que dá 60 vezes 2, 120. Então, a impedância de onda do vácuo é 120 π ohms. Que é aproximadamente 367, né? Certo? Ou seja, resumindo, a forma canônica do campo eletromagnético de uma onda plana, como é que é, né? Então, dado o vetor de onda, magnitude é ômega sobre c no vácuo, né? Então, o campo elétrico tem uma expressão bem simples, né? Campo magnético é simples, né? 1 sobre impedância, o V sou U vezes E0, né? Pois é. Ou seja, o campo magnético, primeira propriedade, né? Isso aqui é real, tá? É um versor real. E e H estão em fase, certo? Isso aqui não tem defasamento, não são números complexos com fases diferentes, não. Tem a mesma fase, certo? Eles estão em fase. E e H variam no espaço do mesmo jeito. Aqui está a variação, certo? E aqui tem também informação de direção e sentido, né? Certo? É fácil de perceber, né? Volt por metro, volt por ohm da ampere, certo? Por isso que é a impedância de onda, né? Então é fácil perceber a distância. E é ortogonal a K, que é, vamos botar U, tá certo? U é a direção do vetor de onda, sentido, né? H é perpendicular a E e a U. Tá? Os vetores são mutuamente ortogonais. E e H estão no plano ortogonal a U. E E H são ortogonais. Né? Na verdade, a disposição correta é essa aqui. Isso aqui é a direção do vetor de onda. Né? Isso aqui é o U, isso aqui é o K. Certo? Observe que E vetorial H, se você produzir vetorial de E com H, vai dar em que direção? Né? E vetorial H, que é sem fazer... só para saber a direção, né? Em que direção está E vetorial H, certo? Vai dar
é zero vetorial, tirando a função aqui, tá certo? Vai dar E0, paralelo, né? A E0, vetorial U, vetorial E0, né? Então, em termos de direção e sentido, vai dar um produto triplo aqui, né? Produto escalar desse com ele na direção de U, menos produto escalar desse com esse na direção de E0. Produto escalar de E0 com o da zero. Então, isso aqui vai dar módulo de E0 escalar E0, aliás, né? E0 escalar E0. Depois eu falo sobre isso, tá certo? Vou botar assim, né? Na direção de sentido de U. Então, E vetorial H aponta no sentido de U, como eu desenhei aqui, tá certo? E vetorial H está para cá, no sentido do vetor de onda. Né? Então, aqui está mais ou menos uma ilustração da disposição dos vetores, né? Então, observe, né? Você tem aqui, na direção do vetor de onda, que é essa aqui, você tem uma senoide, tá certo? Né? Com bem de onda daqui, né? A onda não varia na coordenada transversa a K, só varia na direção de K, né? E e H estão num plano ortogonal a K, por isso que é a onda plana. A frente de onda é um plano. Nesse plano, você não tem variação de amplitude, você não varia, a amplitude é constante, certo? E você tem, então, essa relação, né? Forma canônica, né? É essa aqui. A gente chama de forma canônica porque a gente tem que sempre lembrar qual é a forma canônica de onda plana. Certo? Se sabendo o campo elétrico, você sabe que é H. Porque divide pela impedância e faz o produto vetorial do versor, que está na direção do vetor de onda, com o campo elétrico. Você tem a forma canônica, né? Que é a mesma coisa que você tem que lembrar essas coisas, certo? Gravar isso aí, porque em muitos, na área de fotônica principalmente, a gente às vezes trabalha muito com esses campos aí, né? Para saber direito. No guia de onda, tá certo? Sempre, dado E, o H vai estar sempre amarrado desse jeito. Ok. Bom, alguns resultados aí que a gente vai obter, tá certo? Densidade de potência e energia, né? O vetor de Poynting da onda plana, que é um meio de E vetorial H conjugado, vetor de Poynting complexo, geral, né? Dado para essa expressão. Eu acabei de fazer a conta, né? Esse resultado aqui, certo? H conjugado, né? Se eu fizer H conjugado, vai dar U vetorial E conjugado. E conjugado vai aparecer um E0 conjugado aqui, aqui vai aparecer um mais, certo? Então, quando você fizer E vetorial H conjugado, o menos do E com o mais do H, né, vai cancelar isso aqui, tá certo? Você tem exponencial do menos JKX do campo elétrico e o conjugado, né, do H conjugado, vai ficar exponencial de mais JKX. Isso aqui dá 1, ou seja, independente das coordenadas, produto vetorial de E com H conjugado, né? Isso aqui atrapalhou um pouquinho, acho, né? Vou botar ele de volta aqui, certo? Então você fica com aquele produto triplo que eu acabei de fazer, vai ficar E0 escalar E0 conjugado, que vai dar módulo de E0 ao quadrado. Aí dá módulo, né? Eu alertei para vocês antes, não alertei? Que esses vetores, né, o módulo ao quadrado, isso aqui dá módulo vetor ao quadrado, certo? E vetorial E não, mas E vetorial E conjugado dá. Né? Por exemplo, né, se o vetor fosse complexo, imaginário, né, se o vetor A, né, for, por exemplo, JAX, A escalar A dá quanto? Menos 1, né? Certo? Então tem que tomar cuidado. A escalar conjugado dá 1, mas A escalar não dá, não é um módulo, né? Por isso que eu falei aquela questão de tomar cuidado com vetores complexos, né? Vetores complexos têm uma propriedade, às vezes, meio estranha, né? Tá? Porque são fasores. Quando a gente vai para o tempo, daí as coisas funcionam normalmente, que a gente está acostumado. Quando você vai para fasores complexos, tem que tomar cuidado.
Essas coisas têm um significado que tem... Por exemplo, o vetor pode mudar, pode ficar rodando no espaço, tá certo? Porque a fase na direção X é diferente da fase na direção Y. Então, o vetor resultante pode fazer isso, né? Polarização circular, entre outras coisas. Bom, então o que acontece? O vetor de point vai ser um vetor, como eu já calculei, na direção em sentido de U, né? E vai dar o quê? Tensão ao quadrado sobre impedância, V2 sobre R, né? Densidade de potência no sentido do vetor de onda, né? Tem outras propriedades importantes, né? A densidade de energia elétrica, se a gente calcular para onda plana, módulo de E0 ao quadrado é escala E conjugado, né? A exponencial vai embora, fica módulo de E0 ao quadrado. A magnética vai ser μ0 H0 módulo quadrado. Se a gente calcular essas coisas para uma onda plana, densidade de energia elétrica e magnética, se calcular a razão dessas quantidades, vai dar epsilon 0 sobre μ0 é 0 sobre H0 módulo quadrado. E sobre H, dimensionalmente, dá o quê? Impedância de onda. Certo? E sobre H dá impedância. Porque isso aqui tem, a dimensão é a mesma, né? Isso aqui cancela, módulo cancela, fica impedância, né? Então fica WE sobre WM vai ser epsilon 0 sobre μ0 sobre WE sobre WM dá E sobre H, que é impedância ao quadrado, vezes epsilon 0 sobre μ0. Isso aqui é μ0 sobre epsilon 0, né? Tá certo aqui esse negócio? Não está errado isso aqui, por isso que eu estou achando estranho. Isso aqui está errado, tá? Isso aqui não está batendo, não. Está errado. Isto sobre vai dar epsilon 0 sobre μ0. Isso sobre isso não é isso, é Z0 ao quadrado, é o contrário, tá certo? Então, μ0 sobre epsilon 0 cancela, que dá 1. Ou seja, densidade de energia elétrica é igual a densidade de energia magnética. Então, o sistema é equilibrado, né? O vácuo, a onda propagando no vácuo tem a densidade de energia elétrica e magnética iguais. Certo? A energia eletromagnética, que é a soma das densidades, né, que permite calcular a energia total no volume, é 2 vezes uma delas, tá certo? E se a gente calcular direitinho, se 2 vezes isso, então eu vou fazer a continha aqui para ver, né? Fazer a continha aqui para ver direitinho, com calma, certo? Temos tempo ainda, né? A densidade de energia eletromagnética é 2 vezes uma delas, né? Porque elas são iguais, vai ser 2WE, por exemplo. Essa aqui é 1/4, né? Vai dar 1/2. E epsilon 0, módulo de E0 ao quadrado. Está assim, tá certo? O vetor de ponte, por sua vez, né, é o quê? É 1/2 de E0 ao quadrado sobre Z0, né? A magnitude é essa, né? Na direção de U. Essa é a magnitude do vetor de ponte. Outra coisa, né? Esqueci de falar, importante. O vetor de ponte é real, tá certo? Então, o vetor de ponte, que é um número complexo, um vetor complexo, em princípio, para uma onda plana, o vetor de ponte é sempre real. Só tem potência ativa. Não tem potência reativa. Se tivesse, teria desequilíbrio entre energia eletromagnética. Não tem, né? Então, o vetor de ponte é real. Então, qual é a relação entre essas quantidades, né? Se eu calcular WEM sobre S, isso aqui é minúsculo, tá? Embora não pareça. Vai dar quanto, né? 1/2 cancela, E0 cancela, vai dar epsilon 0, Z0.
Ora, se eu botar aqui dentro, vai dar miséria y0 raiz, que é 1 sobre a velocidade da luz. Ou seja, o vetor de Poynting é a velocidade da luz vezes a densidade de energia eletromagnética. Isso tem como implicação que é como se a energia viajasse no espaço na velocidade c. Uma forma de mostrar isso é com essa construçãozinha aqui, tá certo? Então, suponha que você tem aí um volume no espaço, né, em que flui potência. A potência que flui nessa área é S delta sigma. A energia eletromagnética contida nesse volume é a densidade vezes o volume, que é delta L vezes delta sigma. E eu posso calcular a taxa com que essa energia atravessa essa área, certo? Então, aqui está a energia que está no volume, né, que é a densidade de energia eletromagnética vezes o volume. A taxa com que essa energia cruza essa área, né, dW dt, vai ser dL dt vezes a densidade de energia vezes a área. Isso aqui é a velocidade de fluxo de energia, certo? E isso é igual a densidade de potência vezes a área, certo? Então, o que se mostra é que, sendo V a velocidade de fluxo de energia, existe uma conexão. A densidade de potência tem que ser a densidade de energia eletromagnética vezes a velocidade. Como eu acabei de mostrar que essa velocidade vale C, isso mostra que a velocidade de fluxo de energia é a velocidade da luz. A energia viaja no espaço com a velocidade da luz, certo? Ok? Então, são essas coisinhas, né, que a gente começa a ter que adquirir o traquejo necessário para compreender a propagação, né, de luz ou de radiação. No nosso caso, a gente usa frequências mais altas, certo? Ótica, né? Mas é exatamente isso aí, certo? Bom, como é que um campo elétrico interage, de uma onda, interage com um material, certo? A gente já fez isso antes, no caso de um dipolo, né? Aplicou um campo e veio a resposta de um dipolo, a gente define a polarização, certo? Depois interagiu um campo com cargas num condutor, a gente já fez isso também, certo? Mas foi no regime que o campo não variava no tempo. A gente agora quer ver, se o campo variar no tempo, como é que a gente pode representar essa resposta? Esse modelo que a gente vai fazer serve para explicar tanto isolantes como condutores, certo? A gente vai ver como particular para isolantes, como particular para condutores. Então, essa formalismo é utilizado para representar tudo isso. Então, a gente chama esse modelo do oscilador harmônico clássico, que é útil, né, para você representar respostas de meios materiais. Existem outros tipos de materiais, tá? Mas a gente começa com isso aqui para explicar muitas das coisas que a gente observa assim, nas cores das coisas, por exemplo. Por que metal reflete, tá certo? Por que certas substâncias são mais... têm uma cor a mais, a menos? Por que algumas são brancas? Bom, são brancas já é espalhamento, a gente não pode explicar muito por aqui, né? Isso aqui é meios homogêneos, digamos assim, né, em que você não tem espalhamento. Espalhamento, a gente vai falar sobre isso depois, difração, essas coisas. Tá? Então, a ideia é a seguinte, bom, suponha que você tenha um material, certo? Né? E vamos olhar só para os dipolos elétricos desse material, né? Certo? Olha, cada átomo, né? Vamos supor que o material, em princípio, só tenha cargas ligadas, tá certo? Depois a gente vai deixar a carga ficarem livres também, né? Mas suponha que tenha a carga ligada. Então, você tem lá um átomo esferocimétrico, por exemplo. Você vem com um campo elétrico, nós já falamos sobre isso antes. O campo vai empurrar as cargas positivas e vai puxar as negativas, vai tender a separar esse ser de cargas, né? Então, é isso que a gente quer observar, certo? O que acontece, né? Então, para todos os efeitos, a gente tem o nosso dipolozinho, né? Nós temos um núcleo maciço, digamos assim, né, pesado. A gente depois vai generalizar isso para todas as cargas materiais, mas vamos focalizar a nossa discussão só para a resposta, né, da carga mais leve, que é o elétron do átomo, né? O núcleo é mais pesado, né? O próton é muito mais pesado que o elétron, certo? Então, vamos observar, vamos botar esse próton aqui parado, tá certo? Tem um elétron. Então, no fundo, o que a gente quer saber, dada a coordenada do elétron, né?
vou fazer esse x arredondado, que voltamos agora para a variação no tempo, tá certo? Eu vou aplicar aqui um campo elétrico, né? Variante do tempo agora, tá certo? Sendo um ponto de espaço. Não preciso pensar em onda ainda, tá certo? Só quero saber a resposta local em cada ponto de espaço. Então, o que nós temos aí, né? Campo elétrico atuando, modulando essa posição x do elétron, tá certo? Se varia, essa posição fica modulada, né? Então, tem várias forças atuando aqui sobre esse elétron, né? Os parâmetros importantes: a massa do elétron, carga do elétron negativa e a coordenada do elétron no tempo, né? Essa coordenada, você sabe que x é meio diferente, né? Ele é meio arredondado, porque é no tempo, as grandezas aqui. Existe uma força aqui de atração do núcleo que, para pequenas deflexões, ela é proporcional à deflexão x, tá certo? Na verdade, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Não é isso? Mas para pequenas deflexões, você pode dizer que a força é proporcional a x. Mas só que o modelo, você tem que lembrar que não é bem assim, né? Você tem, na realidade, uma nuvem eletrônica, certo? Pulverizando, né, o elétron deslocado, como se fosse uma distribuição de carga, e o núcleo aqui no meio, né? O campo elétrico desloca isso aí, tá? Então, por exemplo, empurra a carga positiva em relação à negativa, certo? Tá? Se vocês lembrarem bem, né, de eletromagnetismo avançado, para quem já fez, né, ou de eletromagnetismo da graduação, tá certo? Vocês vão saber que se isso aqui for uma distribuição de carga uniforme, o campo que essa distribuição exerce sobre o núcleo e vice-versa, né, por ação e reação, é linear com a distância, certo? O campo dentro de uma esfera de carga, como é que ele faz? Ele aumenta linearmente, depois cai, né? Então, se isso aqui é a nuvem eletrônica, o campo da nuvem eletrônica sobre o núcleo, se estiver deslocado, vai ser linear com a distância, como eu estou falando aqui. E vice-versa, né? O campo do núcleo sobre a nuvem eletrônica, sobre o centro de carga, vai ser linear, né? Só se o elétron estivesse fora do átomo totalmente, que você tem a força inversa com a distância, mas não é o caso, né? Então, esse modelo é bem realista, né? Tem uma força de atração que é proporcional ao deslocamento, né? Essa constante K é a constante como se fosse a constante elástica, né? A gente pode relacioná-la a uma frequência natural angular de oscilação ômega zero, certo? Isso aqui é mecânica, né? Força elástica, K igual a M ômega zero ao quadrado. Oi? Força restauradora, né? O núcleo puxa de volta. Se o campo elétrico externo empurra para longe, o núcleo puxa. Se vai para perto, ele puxa também, certo? Então, é sempre puxando, né? Então, você tem a força restauradora, que é essa força aqui, que é uma força elétrica, na realidade, né? Tem uma força externa, que eu vou botar aqui separado, do campo elétrico, que é a carga do elétron vezes E, essa carga é negativa, tá? Só lembrando, certo? Está aqui, o sinal está dentro dela. E tem uma força devido a outras coisas, que é força de perdas, força viscosa. Força viscosa, a gente já falou isso lá na graduação também, tá certo? Vai falar aqui, lá no eletromagnetismo avançado também. Força viscosa se opõe ao movimento, é proporcional à velocidade, né? Toda força desse tipo leva à dissipação. Né? Isso aqui é como se fosse colisões, né? Colisões dão termos desse tipo aqui, por exemplo, no modelo que a gente fez, né, anteriormente. Então você tem força viscosa, que é proporcional à velocidade, com sinal oposto que se opõe, tá certo? O movimento do elétron está no meio viscoso, né? Que é a mesma coisa que colisão. Aqui, ó. Esse gama, né, que aparece aqui, tem dimensão de frequência também, de inverso de tempo, né? Se vocês olharem aqui, ó, m ômega zero ao quadrado é força, né? Então, m gama, 1 sobre tempo, então gama também é frequência, tá certo? Então, tem uma relação, esse parâmetro que aparece embaixo é um tempo de colisão, né? Então, a segunda lei de Newton, né? Soma das forças sobre o elétron é massa vezes aceleração, que é a coordenada x, igual a força do campo elétrico,
mais a força restauradora, que se opõe, aliás, desculpa, que está aqui, né? Força restauradora, mais a força viscosa também, que tende a se opor ao movimento, tá certo? Se x é a coordenada do elétron, né? Observe que essas letras estão meio deitadas, né? São grandezas temporais, né? E se o campo elétrico está aplicado numa direção só, na direção x, então você tem três equações diferenciais. Na direção x você tem campo elétrico, nas direções y e z você não tem campo aplicado, certo? Então você vai ter uma equação não homogênea, diferencial de segunda ordem, essa aqui, para a coordenada x do elétron. Para a coordenada y e z você tem essas equações, que são equações, né, equações do tipo derivada segunda de f, né, vou botar assim, tá certo? F não, chamar de outra coisa, chamar de g. Derivada segunda, mais, aqui aparece, ó, fator gama, derivada primeira, mais ômega zero ao quadrado z, g, né, igual a zero. Essas equações diferenciais sempre tem como solução, dependendo, geralmente, ômega zero é muito maior do que gama, tá? A frequência natural é muito maior do que essa frequenciazinha associada à perda, né? Esse termo aqui é pequeno, só se a perda for excessiva, né? Daí você não dá para descrever direito, mas, em geral, isso aqui é verdade. Então, essa solução aqui, você pode construir a solução usando polinômio característico, né? Vai dar aquelas exponenciais, acha a raiz do polinômio, certo? Mas se você resolver esse problema, você vai ter mais ou menos as soluções para y e z dessa forma aqui, ó. Certo? Aparece um cosseno de ômega t, ômega maiúsculo, uma fase, tá certo? Essa frequência aqui é associada à frequência natural de oscilação e à constante de amortecimento, né? Então, por isso que eu falei, ômega zero muito maior que gama, isso aqui dá positivo, tá certo? Então, isso aqui é uma solução que é um regime oscilatório amortecido. Se y e z estiverem fora da posição de equilíbrio, quer dizer que depois de algum tempo, né, governado por essa frequência aqui, tá certo? E o decaimento é governado pelo fator gama, né? Gama é um subtempo de colisão, ou seja, depois de alguns tempos de colisão, isso aqui decai e desaparece. Então, se y e z estiverem fora da posição de equilíbrio, você soltou o sistema e ele volta rapidamente, né, para essa posição de equilíbrio. Certo? Bom, daí fica a solução para y e z, na realidade, no regime permanente, vai para zero, né? Só falta a solução para x, certo? Então, a solução para x tem um regime transitório e a questão é, depois do regime transitório, qual é a solução, né? Tá? Vai ter um transitório que vai desaparecer, que é isso aqui, certo? Para x, né? Vai ter uma solução homogênea, que é uma solução parecida com essa, que desaparece depois de algum tempo. Daí fica a solução de regime permanente. É essa que a gente está interessado, né? Então, suponha que você aplique aí um campo, tá certo? É igual a parte real de E exponencial de J ômega T. Né? Então, se eu aplico um campo que varia na frequência ômega, a solução lá para o problema vai ser a solução transitória que desaparece e a solução de regime permanente, ou seja, o sistema vai oscilar na frequência do campo aplicado. Né? Então, isso aqui, né? Se eu colocar isso, quer dizer que o x, que é a coordenada x do elétron, vou voltar assim mesmo, é igual a parte real de x fasor, retinho, tá certo? E daí a gente joga isso na equação diferencial. Vai ter derivada segunda, vai dar j ômega ao quadrado, dá menos ômega 2. Derivada primeira da j ômega, né? Aqui está x. Então você obtém a equação do tipo fasor x, né? Mais, né?
Então, uma relação entre fasores, isso aqui vai dar o que tem do lado de cá, que é Q sobre M vezes E, certo? E aí, isso aqui é a resposta, né? Então, X é Q sobre M, essa função da frequência, né? A resposta depende da frequência do campo aplicado, né? Primeira característica importante, certo? Bom, com isso, né, quer dizer o seguinte, que o campo aplicado na direção X induz, é bom não confundir X com a coordenada elétrica, certo? Induz uma resposta, né, um deslocamento fasorial, né, uma oscilação, certo? Cuja amplitude é isso aqui, né? E X é proporcional a E. Ora, dada a posição do elétron, aqui está a posição do elétron, certo? E o próton está aqui, né? O núcleo, aliás, está aqui. Vou botar assim, par de cargas, né? X é a posição, essa posição aqui. O momento de dipolo induzido pelo campo elétrico, o campo elétrico induz um momento de dipolo na direção que ele aplicou, tá certo? P, né? Que é a posição da carga positiva, né? É a carga Q, né? Vezes a posição da carga positiva. A carga Q, aliás, desculpe, né? Q é a carga do elétron. Então, a carga do próton é menos Q, do núcleo é menos Q, tá certo? É essa carga aqui, vezes a posição daqui para cá, que é menos X. Certo? Tá bom? Com a dúvida? Concorda, né? Então, por definição, o momento de dipolo vai da carga negativa a positiva, né? Então, você tem um par de cargas mais e menos. O momento de dipolo é medido assim, ó. É um vetor que vai da carga menos para mais, né? E é Q vezes o deslocamento, que é X, né? Então, o momento de dipolo induzido é menos Q, que é a carga do próton, do núcleo, vezes a coordenada do núcleo em relação ao do elétron, que é menos X, que é QX, né? Certo? Então, QX vai dar o momento de dipolo induzido pelo campo aplicado, da Q2 sobre M. Vezes isso aqui tudinho, né? Eita. Vezes isso aqui, né? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está tentando determinar qual é a polarização induzida no material por um campo aplicado. Então, o momento de dipolo é isso. Se você tem aí agora N dipolos por unidade de volume, então a polarização induzida na mesma direção do campo aplicado é Q vezes N vezes P, certo? Daí eu tiro aqui uma informação. E daí eu tenho a função dielétrica, D igual a ε0E mais P. P é proporcional a Pzinho, Pzinho é proporcional a E. Então você tem uma função dielétrica, certo? Que você pode extrair daqui, né? Então aparece aqui ε0, mais, daí, vou para economizar aqui, tá certo? Vai ser o P, né? Polarização vai dar N-Q2 sobre M, né? Botar ε0 em evidência, então você tem a função dielétrica ε sobre ε0 igual a 1 mais um fator que vai ser Nq2 sobre M-ε0, que tem dimensão de frequência ao quadrado, chamado de ômega-p ao quadrado, sobre ômega-0 ao quadrado, menos ômega ao quadrado, mais J ômega gama. Esse é o coeficiente. O epsilon é a permissividade, né, o desvio da permissividade em relação ao valor do vácuo,
que é uma função agora da frequência. Né? Antes a gente não tinha isso porque não tinha frequência, agora tem uma função da frequência, certo? Esse ômega P ao quadrado é a chamada frequência de plasma, tá? N Q2 sobre M epsilon 0. Quanto mais denso o material, maior essa frequência de plasma. Quanto maior a frequência, quer dizer que é mais para o ultravioleta, tá certo? Mais para o azul, né? Dependendo. Certo? Então, a função de elétrica, o epsilon, né? Dá essa função. E o mais importante é que essas quantidades são funções da frequência. Aí que entra a questão mais fundamental para a gente compreender. No regime fasorial, a gente acabou de mostrar, né, que P, a polarização, é proporcional ao campo elétrico, certo? Que o vetor D, né, o vetor de jogamento elétrico, é proporcional ao campo elétrico. Fasorial, né? Só que o fator de proporcionalidade é complexo. Quer dizer o seguinte, quando eu calcular o P físico, deixa eu conseguir desenhar bem aqui. O campo físico, que é parte real do fasor exponencial de J ômega T, se o campo tem fase zero, o campo elétrico, P, por sua vez, vai ter um fator complexo, vai ter uma fase diferente de zero, tá certo? Mesma coisa para D, né? D vai ter, por ser um número complexo, fator de proporcionalidade, D também vai ter. Ou seja, P não é proporcional ao campo elétrico, certo? Se isso aqui é cosseno de ômega T, isso aqui dá cosseno de ômega T mais uma fase, né? Mais um alfa qualquer, tá certo? Esses vetores não estão em fase. Então, não pode dizer que P no campo físico é réplica de E. Certo? Só no regime fasorial. Isso é em geral, na verdade. Uma tensão no circuito não é uma réplica da corrente de circuito, só no regime fasorial. Só quando essa fase é desprezível. Certo? Se corrente e tensão estiverem fora de fase, você não pode dizer que a tensão é proporcional à corrente. Uma função está assim, a outra está deslocada. Né? Em cada ponto, a razão interna varia. Certo? Só no regime fasorial. Então, é importante observar isso aí, tá certo? Então, rigorosamente, o único lugar em que todas essas quantidades são proporcionais no campo físico é no vácuo. Entrou matéria, você já defasou um do outro. Né? Bom, tem algumas propriedades importantes que a gente vai agora falar, que a gente observa, né? Em vários sistemas ressonantes, né? Inclusive a matéria. Na ressonância, é chamada condição de ressonância, quando a frequência do campo é igual à frequência natural de oscilação. Certo? O que acontece? Né? A polarização, se você jogar na fórmula lá, né? Isso aqui sai, tá certo? Fica um número aqui, né? Puramente imaginário aqui, certo? Ou seja, P é um número imaginário vezes E. Então, é π sobre 2 de defasamento. Se o campo é cosseno, a polarização é seno. Né? Então, na ressonância, P é todo defasado de π sobre 2. Certo? E aí você tem também que a permissividade, nesse caso, se torna 1, né, e um número imaginário aqui, tá certo? Segunda observação, a permissividade de um material é um número complexo. Isso tem implicações, tá certo? A gente vai ver que isso aqui quer dizer perdas. Né? A gente vai falar isso na próxima aula. Certo? Aparecer um número imaginário aqui quer dizer que vai ter perda no sistema, vai ter dissipação. De onde vem essa dissipação? Daquele termo viscoso lá. Está aqui, ó. Certo? É por causa dele que tem esse efeito. Né? Independente de ser na ressonância ou não, ou fora da ressonância, sempre tem uma parte imaginária que advém desse amortecimento. Certo? Você pode também ver o comportamento longe da condição de ressonância, né? Certo? Você tem aqui ômega menos ômega zero muito maior que gama,
Então, isso aqui, sendo muito maior que isso, gama ômega é pequeno em relação a ômega ao quadrado ou ômega zero ao quadrado. Você despreza isso aqui. Então, você tem um número puramente real. Saiu da condição de ressonância, essa parte imaginária é desprezível. O epsilon fica real, certo? Então, longe de uma ressonância, de regiões de absorção do espectro, né, você tem um meio transparente. Né? É isso que a gente quer dizer. Tá? Com uma particularidade, né, que é importante observar. Primeiro, epsilon sobre epsilon zero é puramente real. Né? E para a frequência abaixo da frequência de ressonância, né, esse número é positivo, quer dizer que a permissividade relativa é maior do que 1. Certo? Por outro lado, se você passar da ressonância, você tem o que eles chamam de dispersão anômala. Certo? Esse número aqui se torna negativo, ele não é maior que 1 em geral, certo? Em materiais tradicionais, né? Em materiais isolantes, isso aqui é menor do que 1, mas se torna negativo. Passou da ressonância, aqui fica negativo. Quer dizer o quê? Permissividade do meio menor do que 1. Certo? Tá? Então, uma frequência de raio-x, por exemplo, que é a frequência alta, um material vai ter permissividade menor do que a do vácuo. Tá? O pessoal faz guiamento de raio-x, pegando, ao invés de fazer uma fibra ótica, né? Fibra ótica é vidro, né? Ar do lado de fora aqui, certo? Aí tem reflexão interna total, né? Para você fazer guiamento com raio-x, você faz o contrário. Você bota um tubo capilar vazio e vidro ao redor, certo? Então aqui é ar, né? Epsilon igual a 1, o vácuo, né? E aqui é vidro, epsilon menor que 1. Então o guiamento se dá aqui dentro, certo? Ao contrário do que você faz na casa da fibra ótica, né? Certo? Veja, eu não vou fazer essa coisa, deixa para vocês fazer essa aproximação lorentziana, que é conhecida, né? Tem na nota de aula como é feito isso, certo? Assumindo que a frequência é grande em relação ao amortecimento, ou seja, pequenas perdas, a gente vai ver que isso quer dizer perda, esse gama aí, né? Se gama, que é a frequência de amortecimento, for pequena em relação à frequência, em relação à frequência de ressonância também, né? Então, a gente pode calcular as partes real e imaginária do epsilon. A parte imaginária é sempre negativa, por exemplo, eu botei o menos explicitamente aqui, certo? Ambas funções da frequência, né? A parte real fica mais ou menos com essa função, certo? Porque calcular a parte real imaginária, você calcular aqui, né? Multiplicar pelo conjugado, né? Numerador e denominador, né? E extrair a parte real imaginária. Quando você multiplica pelo conjugado, em cima e embaixo, vai aparecer um número, essa diferença de quadrado ao quadrado, né? Ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado ao quadrado. Na aproximação lorentziana, você admite que você está perto da frequência de ressonância, e a aproximação essencialmente é isso aqui. Deixa eu só mostrar mais ou menos qual é, tá certo? Para vocês fazerem depois, né? Ômega zero ao quadrado é o denominador, né? Menos ômega 2. Você tem um outro fator que é J ômega gama. O que você faz é fazer ômega aproximadamente ômega zero. Perto, né? Gama pequena em relação a ômega, gama pequena em relação a ômega zero. Então você faz, sem zerar isso aqui, para não perder a informação, né? Fica ômega zero menos ômega, é um fator. E o outro é ômega zero mais ômega. Mas se ômega é próximo de ômega zero, fica 2 ômega zero, certo? E aqui fica mais J ômega zero gama, né? Então o fator lá fica ômega P ao quadrado sobre ômega zero evidência, né? Então, aqui ômega zero evidência. E fica assim, né? Vezes 2, né? Esse 2 eu boto em evidência também, tá certo? Fica ômega zero menos ômega, e aqui ficou, ômega zero evidência ficou gama sobre 2, né? E J, tá certo? Daí quando eu faço pelo conjugado, né?
vai aparecer embaixo ao quadrado e aqui ao quadrado, certo? Quando faço vezes conjugado, né? Vezes ômega 0 menos ômega menos j gama sobre 2, em ambos os membros. Em cima aparece esse fator. Aparece o número imaginário negativo, certo? Embaixo aparece isso ao quadrado mais gama sobre 2 ao quadrado. Que é essas expressões que a gente está mostrando aqui. Não é? Por isso que aparece aqui, ó. Isso aqui é ômega 0 menos ômega, que eu multipliquei pelo conjugado aqui, ó, certo? Em cima, né? Aparece esse fator, certo? Aquele 2 aqui embaixo, né? E o outro fica positivo porque aqui é negativo, né? Gama sobre 2, que vem daqui, gama sobre 2, né? E aparece esse fator aqui. Essas funções têm comportamento bem conhecido, né? Essa função aqui, por exemplo, né? A função 1 sobre x2, né? Mais A2, certo? Se for fazer o gráfico dela, né? Essa é a função lorentziana, né? X é a frequência, no caso, né? X igual a 0 dá 1 sobre A2, x tendendo a infinito dá 0. E tem uma largura, tá certo? Igual a A, né? Isso aqui é uma função que faz isso. Tem um máximo em x igual a 0, né? Que vale 1 sobre A2, no caso. Deixa eu botar aqui A2, né? Vou botar A2 para normalizar. X igual a 0 dá 1, certo? Dá 1, né? Se você vai x igual a A2 sobre 2 a 2 dá meio, né? Então, a largura, para cada lado, essa largura aqui, da função é 2A. No caso, o A da gente é o gama sobre 2, certo? Então, a largura completa da nossa curva lorentziana, a parte que é desse jeito, é gama. Essa é a parte imaginária. A parte real, por outro lado, a parte imaginária tem esse comportamento aqui que eu falei, da lorentziana. A parte real é parecida, mas só que tem um zero em cima da ressonância. Na ressonância, epsilon, a parte real é igual a 1. Certo? E a parte imaginária é máxima. Certo? Como eu falei para vocês que a parte imaginária tem a ver com perdas, quando você está em cima da ressonância, você tem perda máxima no sistema. Máxima interação, certo? Quando você está com o campo igual ao campo, a frequência igual à frequência natural de oscilação. Né? Então, se a gente olhar para essas curvas, esse é o comportamento que a gente observa, tá certo? Opa, mais ou menos gráficozinho aí, né? Essa é a parte real, ou seja, epsilon é, como a gente observou, é maior do que 1 abaixo da ressonância, igual a 1 na ressonância menor que 1. Para frequência muito grande, retorna aqui, mas tem essa dispersão anômala, a região em que epsilon é menor que 1, região em que epsilon é maior que 1, e aí você tem o pico, tá certo? Da função da parte imaginária, que é preponderante para a determinação de absorção no material. A linha de absorção que a gente olha naquele negócio, lâmpada de mercúrio, lâmpada de coisa, é só essas linhas aqui, tá? Bem finas, né? Largura pequena, tá? São aquelas linhas de absorção. Cada linhazinha dessa é mais ou menos uma lorentziana, né? O material. Então, o material vai absorver quando você passar pela ressonância. Ou seja, nos fios, quando a frequência, né? Promover uma transição dessa, certo? Encaixar bem certinho. É exatamente quando você passa na ressonância. Você tem uma absorção forte do material, né? Então, isso serve para explicar um bocado de coisa, tá? Inclusive metais. A gente vai ver como tratar com metais, materiais que têm várias ressonâncias, ressonância do núcleo também aparecendo, tá certo? Então, isso vai permitir a gente ver o espectro de um material qualquer, né? Em geral, certo? Ok? Acho que a gente para por aqui. Continuamos na segunda. Alguma dúvida? Totalmente compreendido? Então tá bom, né? Eu posso pedir o que eu quiser na prova que vocês não vão ter dificuldade, né, de responder, certo?